Pode erguer as suas mãos aos céus. A presença dele está neste lugar, querido. Oh, a presença dele está neste lugar. O salmista Davi só disse isso porque ele acreditava que a presença do Senhor estava com ele. Oh, Rabassubi andaralabás. Olhe para os montes. A tua força está no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A quem eu temerei? Tu és Senhor. Oh, aleluia! Em ti me esconderei. Tu és Senhor. Que os meus pés vacilem, não duvidará o que me guarda. O Senhor guardará minha saída e minha entrada, e também guardará minha alma. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não duvidará o que me guarda. O Senhor guardará minha saída e minha entrada, e também guardará minha alma. A quem eu temerei? Tu és Senhor. Em ti me esconderei, em ti me esconderei. Tu és Senhor. O Senhor é a sombra, a minha direita. O Senhor é quem Ele te guardará. O Senhor é a sombra, a minha direita. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a sombra, a minha direita. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a sombra, a minha direita, a minha direita, a minha direita.
O Senhor é a sombra à minha direita, o Senhor é quem me guarda. O Senhor é a sombra à minha direita, o Senhor é quem. O Senhor, ora balaba subi andará na base. O Senhor me guarda, o Senhor é a sombra à minha direita. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia agora, no livro de Gênesis, o capítulo de número 12. Gênesis 12, versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. E levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós estamos diante da promessa do Senhor para este homem, Abrão. A promessa de Deus para este homem é algo muito grande, muito significativo. Porque Deus chega para Abraão com o intuito de formar um povo, com o objetivo de formar um povo que o adore exclusivamente, porque Deus não divide você com ninguém. Amém? Ninguém pode viver um relacionamento duplo com Deus. Ou é com Deus ou não é. Para isso você tem livre-arbítrio. Quer viver uma vida e ir para o inferno, o direito é seu. Ah, pastor, eu nem acredito no inferno. Não tem problema. Quando você chegar lá, fala para o diabo: eu nem acredito em você. E o diabo diz: tem problema não, incrédulo, que mesmo. Senta nessa cadeira pegando fogo que eu já vou te atender. É ou não é verdade? Lá vai ter a Bíblia diz que lá tem clamor e ranger de, mas se não tiver dente, range de gengiva. Mas vai ranger, porque a chapa lá é quente. E eu queria para você que é crente há muito tempo, teólogo, ou até se você é cético, não acredita em nada, eu quero te fazer uma pergunta. E não apenas aqui, mas para todo mundo que vai assistir esse DVD uma hora dessa. O que a Bíblia pede que nós não façamos que é bom para nós? Nada. Tudo que a Bíblia diz para nós não fazermos é porque não é bom. Tem nada. Suponhamos que esse negócio de salvação não existisse. Ainda assim, obedecer a Bíblia seria a melhor coisa do mundo.
Porque a Bíblia é o quê? O manual. Quando você compra uma televisão, não vem o manual dizendo como é que usa? Então, quando Deus fez o homem, fez o manual para fazer como é que funciona. Mas lá no manualzinho da sua televisão diz que se tem algum problema que você não resolve, o endereço da assistência técnica. Aqui também tem. O assistente técnico é o Espírito Santo. Ele dá a cobertura para consertar. É ou não é? Então, nós vamos dar uma olhada hoje na vida deste homem, na história deste homem. Primeiro porque ela começa com um pedido muito interessante. Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua e da tua. Se tem uma coisa que Deus preza, e foi Ele mesmo que criou, é a mas a Bíblia está dizendo que Deus falou para Abraão: sai de perto dessa sua família. O que é isso? Tem uma mensagem para mim e para você. Por que Deus falou isso? Porque o pai de Abraão, o Tera, ele morava em Ur e teve a intenção de ir para Canaã, mas o texto diz que ele parou em Harã e morreu ali. Então, ao que tudo indica, a família do Abraão era daquele povo que começava as coisas, mas não terminava. E Deus disse: eu não gosto desse tipo de gente, Abraão. Sai daí. Sai de perto de gente que começa, mas não termina. Sai, Abraão, para uma terra que eu te mostrar. Nem mostrou ainda, mostrarei. Futuro. Não é? Quando alguém te chama para ir num lugar, a primeira pergunta que você faz: onde é? Esse dia eu falei com minha esposa: vamos sair. Ela disse: para onde? Eu falei: você podia ser igual a Abraão. Ela falou: você podia ser igual a Deus. Na verdade, caiu, eu ia. Aí ficou difícil. Vou te mostrar, Abraão. Você vai ser uma bênção. Sua semente vai ser muito grande. Só que Deus esqueceu de uma coisa: a Sara não pode ter filho. E como é que tem semente sem filho? Abraão já com 75 anos, pense nisso. O negócio não vai dar certo não, hein, gente. Mas Deus falou, Abraão saiu. Foi embora, tranquilo. Chegou em Canaã, só que ele levou o Ló com ele. E Deus falou: deixa os parentes, Abraão. E o Abraão leva o Ló. Ló era filho do irmão falecido de Abraão. Então eu acho que Abraão adotou Ló, já que a mulher dele não podia ter. É melhor pegar o sobrinho que é sangue, do seu sangue, e botar como. Eu acho que ele levou assim meio que Deus falou que vai ser uma semente, mas eu já estou numa idade, Sarinha também já não é mais uma garotinha. Vamos aqui devagarzinho. Vou levar o Ló, pelo amor de Deus. Deus falou para deixar, deixa. Porque o Ló só traz problema. Tem gente que tem uma pena de deixar o Ló para trás. Eu gosto tanto do Ló. O que é seu Ló? Localiza o seu Ló. Que Deus diz: deixa o Ló, e você quer levar o Ló. O Ló vai botar você em guerra, vai arrumar confusão na sua vida. Não é? Às vezes o Ló é esse namorado que a senhora tem, minha filha, que Deus já falou: deixa esse miserável. E a senhora gosta tanto desse Ló, vai arrumar problema com o Ló. Tem uma campainha aí. Isso aí. Criança é assim mesmo, não tem jeito. A Bíblia diz que deles é o reino do céu. Quem tem que lutar para prestar atenção é você. Ele não está nem aí, está fazendo o papel dele, não é verdade? Se Jesus voltar, agora ele já foi na frente. E a gente é que se vira para prestar atenção, não é? No meio de tanta coisa. Mas a promessa é muito grande para Abraão. Que dele sairia uma grande Isso indica uma coisa: ele não vai ver a promessa. A promessa é muito maior do que ele. Aprenda isso. A visão é sempre maior que os recursos. A promessa é sempre maior do que a nossa existência. É assim que funciona. Deus disse a Abraão: de você vai sair uma grande nação. E ele já sabe: eu não vou ver isso, porque é muitas gerações.
Tudo bem que os caras viviam pra caramba. O tal do Matusalém viveu quase 1000 anos. Deve ter sido especialista em honrar pai e mãe. Para viver desse jeito. É o mandamento que traz consigo vida longa. É o segredo da longevidade. E aí, agora, o Abraão sabe disso. E por isso é que eu quero falar de filhos com vocês nessa manhã. Mas eu já chego lá. Abraão, então, tem uma fome lá em Canaã. Sempre tem fome. Teve ontem à noite e agora de manhã também. Fome. E ele vai para o Egito. E filhos sadios crescem em lares sadios. Para não crescer, só milagre e misericórdia de Deus. Lá bagunçado, cria filho bagunçado. Existem suas exceções. Você pode olhar e falar, pastor, ó, meu lar era todo bagunçado. Olha eu aqui. É Deus na sua vida. Glorifica a Deus. Porque você tinha tudo para ser um Zé Mané. E Deus teve misericórdia de você. Não é? E eu gosto desse lá porque quando Abraão está chegando no Egito, Abraão chamou a Sarinha, falou, Sara, como é que eu vou falar isso com você? Pô, nós estamos chegando no Egito aí e tu é bonita pra caramba, hein, Sara? Tu é maneira, tu é uma cavalona, é ou não é verdade? Você é maneira. E olha que ela já era uma senhora. E o Abraão falou isso com ela. Não sei se ele estava querendo ter alguma coisa com ela mais tarde. Não sei. Eu sei que ele fez um elogio fantástico. Você é bonita pra caramba, Sara. E nós vamos chegar bem no Egito. Quando os caras do Egito te ver, que souber que você é minha mulher, eu dancei. Eles vão bem me matar, Sara. Então, Sarinha, olha só, fala que você é minha irmã, poxa. No fundo, acaba que você é mesmo, né? Se voltarmos lá atrás. Então, fala que você é minha irmã, fala, poxa vida. Sabe o que me encanta nesse tal de Abraão? É que ele é pai da fé, mas não tem medo de falar para a mulher dele dos seus medos. Rasga o coração para sua mulher. Deus deu uma mulher para você, cara. Foi Deus que deu. Às vezes você está pensando, não foi, pastor. Porque tem gente que pensa. Esse dia eu falei para as mulheres, Deus te deu um marido. No final a moça me procurou e disse, não deu. Eu falei, que é isso, minha senhora? Ela disse, meu marido é joio. Eu dormi, o inimigo plantou. E agora não posso nem cortar essa erva daninha. Tem que deixar essa praga crescendo no meu quintal. Eu falei, que é isso, minha senhora? Eu gosto do Abraão porque ele chama Sara. Eu tenho medo. Deus te deu uma mulher, meu irmão. E essa mulher para compartilhar com você as coisas. Para de ficar poupando sua mulher. Até porque mulher é mais forte que o homem. O homem só tem mais músculo que a mulher. Agora a mulher é muito mais forte. Basta ver elas carregando as crianças. O cara pode ser dessa grossura. Põe o filho dele para ele carregar. 2 minutos aqui. Mais 2 aqui. Mais 2 aqui. Mais 2 aqui. E quando ele não aguenta, ele fala, toma. Ela põe o menino no braço e carrega o menino o dia todo no médico. E sugando ela. Parece um vampiro, é ou não é verdade? E vai falar para mim que mulher é fraca? Para eu, hein? Como disse Erasmo Carlos, dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Então, essa mulher que está do seu lado é para compartilhar com você, cara, para te impulsionar. Tem umas que puxam a gente para trás. Mas se você tiver uma boa mulher, cara, ela vai soprando, só para você ir. Vambora, meu marido, vambora. Oh, meu Deus, que coisa linda. E Sara é desse tipo. Abraão chega e diz, Sarinha, eu estou bem com medo. Aí vão chegar lá, vão ver que você é minha mulher, vão bem me matar. E entre isso, eu prefiro ser isso. Foi o que Abraão falou, não fui eu, está escrito aí, entendeu? A tradução não é do João Ferreira, é minha, ok? Mas está escrito aí, os teólogos de plantão. Mas aqui eu aprendo algo muito importante.
Um homem que rasga o nível de confiança, o nível de interatividade entre este casal é algo fascinante. E aí então, Abraão está muito triste, entrou no Egito, mas no capítulo 13, Abraão tem que mandar Ló embora, porque está havendo uma contenda entre os seus pastores. Então aquele que na mente de Abraão tornaria o seu herdeiro, já que Sara é estéril, já não existe mais. Foi embora, foi viver sua própria vida. Foi embora o Ló. Deus disse que teria que ir. Se Abraão tentou levá-lo, Deus criou um conflito entre os pastores dos dois, e eles tiveram que se separar como Deus queria. Mas no capítulo 15 de Gênesis, Abraão está preocupado. E no verso 2 e 3 ele mantém um diálogo com Deus, dizendo a Deus mais ou menos assim: Senhor, o Senhor me deu tudo, me fez enriquecer, me fez prosperar, mas eu não tenho filhos. O herdeiro de minha casa agora, nem meu sobrinho é mais, e sim o estrangeiro, o Damasceno Eliezer. E Deus diz: calma, Abraão, sai da tenda, cara, dá uma olhada para o céu, conta, tá para contar as estrelas? Não, Senhor, assim vai ser a sua semente, mas eu não tenho filho, poxa. Aí Sara tenta criar um programa, porque Deus tinha um projeto para Abraão, para aquela família, e no projeto Isaac já estava incluso. Mas Sara quis criar um programa para facilitar, para ajudar Deus, porque Deus estava com dificuldade. Tem gente que tenta fazer isso. Deus não precisa de sua ajuda, rapaz. Ele faz do jeito que, na hora que, ainda que pareça demorar. Deus demora, gente? Demora? Não, né? O que o salmista quis dizer com essa frase? Senhor, apressa-te em me socorrer. Demora não? Ele só não chega atrasado, mas demorar ele demora, e às vezes de propósito. Lázaro estava morrendo, lembra? Marta e Maria mandou um recado para Jesus dar um pulinho em Betânia, com urgência. Quando os mensageiros falam com Jesus, Jesus falou para eles: pode ir que eu já estou indo. E falou para os discípulos: não estou a fim de ir agora não. Pô, mas os caras falaram que é urgente. Eu não vou agora. O caso era tão urgente que Lázaro morreu no mesmo dia. E era amigo dele. E ele não foi. Imagine os inimigos. Falou para os discípulos assim: Lázaro está bem dormindo. Os discípulos disseram: se ele está dormindo, está seguro. Jesus disse: não, ele morreu. Todo mundo ficou quieto. Morreu, é? Caramba. Puxa vida, e nem foi. Acho melhor a gente rever nossos conceitos, hein, gente? 4 dias depois ele olha para os discípulos e diz assim: vamos dar um pulinho em Betânia? Pensa. Eu imagino os discípulos falando: eu não tenho coragem de ir lá não, cara. Vou olhar para Marta e falar: pô, você bem não vieram. Os discípulos poderiam falar: a gente até queria vir, ele que não quis. 4 dias depois, chega ele em Betânia com aquele rostinho angelical, que tinha que passar um óleo de peroba. É ou não é verdade? Chega ele em Betânia, tranquilão, dando um rolezinho. Alguém falou: Marta, ele está bem chegando aí. 4 dias depois, atrasadérrimo, Marta foi correndo e falou: escuta aqui. Estava nervosa. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? O senhor chegou? O dia que eu chamei o senhor para fazer um lanche, o senhor foi na mesma hora, é ou não é verdade? Agora que eu estava precisando do senhor, o senhor leva 4 dias? Jesus falou: calma, Martinha, calma, segura a onda. Lázaro vai ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas eu queria meu irmão aqui agora e o senhor chega atrasado. Jesus falou: vamos ver o defunto, Marta, deixa de conversa. Chegou lá,
Todo mundo chorando, porque o máximo que as pessoas podem fazer por você é chorar. Pare de falar dos seus problemas para os outros, fala com o chefe. Amém? Jesus chegou, todo mundo chorando. E ele falou, manda tirar a pedra aí, Marta. Marta falou, não dá mais não. Está fedendo esse troço. Já é tarde demais. O senhor esqueceu 4 dias? Temperatura aqui? Tira a pedra, Martinha. Tira, deixa o resto comigo. Marta manda tirar a pedra. Gente, tem uma mensagem que eu prego sobre isso, falando de relacionamento. Porque Deus só pode fazer coisas grandes na vida de quem Ele tem grandes relacionamentos. A Bíblia diz que o ladrão na cruz, quando ia morrer, Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no... Lázaro morreu há quantos dias? Está onde ele? No paraíso também. 4 dias no paraíso, Jesus chega em Betânia. Tira uma pedra. E Jesus diz, Lázaro. Eu imagino Lázaro lá no paraíso, tranquilão, água de coco, os anjinhos voando. E ele escuta a voz, Lázaro, volta aqui. Eu imagino Lázaro lá. Falou, não, ele não chegou, não é possível, gente. Pô, isso não é coisa que faça com a gente, ó, né, velho? Pô, o que os olhos nunca viram, que o coração nunca sentiram, que eu tô vendo. Não, fala pra ele aí que eu não vou voltar, não vou, pô. Isso é palhaçada, é ou não é verdade? Deixar eu vir aqui para me chamar de volta. E Jesus, Lázaro, volta aqui. Eu imagino Lázaro segurando em alguma coisa, talvez na árvore da vida. Falou, não, fala com ele aí. Fala, não vou não, pô. Poxa, tem que ir, né? 4 dias, só vim passar o carnaval aqui, né? Eu quero dizer uma coisa, ele demora sim, demorou para Abraão, demorou para Maria, Marta e Lázaro, demorou sim, mas ele não chega atrás, porque aquele que há de vir virá e não tardará, ele chega a ponto de resolver, nunca é tarde para ele resolver a sua história. Olha só, mas Sara tem um programa para facilitar. Qual é o programa? Agar, uma saída pela esquerda. Sara chama Abraão e falou, Abraão, vem aqui, meu filho. Eu não tenho filho mesmo, já estou assim para lá do Cabo da Boa Esperança. Você também já não está muito firme. Então vamos resolver esse problema, porque Deus está com muita dificuldade. Deita com a egípcia, Agar. O que Abraão tinha que falar? Não vou deitar, Sarinha. Não vou deitar, porque Deus me prometeu um filho seu, não foi dos outros. Só que Sara estava com quase, nessa época, 80. Abraão olhou para Agar devia ter quanto? Uns 25. Abraão olhou para Sara, olhou para Agar, olhou para Sara, olhou para Agar, falou, Sara, eu vou fazer esse sacrifício. Muito difícil para mim deitar com essa garotinha. E Abraão entra no programa de Sara. E nasce quem? Ismael. Isso, nasceu o menino. Só que no capítulo 21 o inesperado acontece. Deus visita a Sara, mas Abraão chega junto. E aí Sara engravidou. Olha que coisa. A promessa está se cumprindo. Sara engravidou. E agora o menino Ismael já não serve mais para nada. O filho da promessa está na barriga de Sara. Nasceu o prometido, o Isaque. É ou não é? Está tudo certo. Só que no capítulo 14, ou no capítulo 21, verso 14, no dia em que Isaque vai ser desmamado, uma festinha acontece, e Ismael faz uma brincadeira de mau gosto com Isaque, e Sara viu. Quando Sara vê isso, irada, ela chama Abraão, e diz, Abraão,
manda esse menino embora agora com a mãe dele, porque ele não vai herdar nada que é do meu filho. Olha só, o programa foi de Sara, foi ela que criou essa situação, e agora que criou a situação, ela rejeita a colheita daquilo que semeou. Cuidado com o que você anda plantando, você vai ter que colher, goste ou não. Plantou limão, filho, tu vai colher limão. Se tiver difícil, ora a Deus para te dar uma colherzinha de açúcar, para tu fazer uma limonada e levar essa história adiante. Cuidado com o que você anda plantando. É ou não é? Sara fala a Abraão, manda embora agora. Filho, não é filho dela, mas é filho dele. E Deus fala a Abraão, pode mandar embora, deixa comigo. Eu vou fazer também deste menino uma grande. Deus é justo. Agar não pediu para estar ali. O menino não pediu para nascer. E Deus é justo, falou, é seu filho, tem promessa para você, então, vamos lá, manda esse menino embora, pode mandar e deixa comigo. Só que aí eu fico confuso, porque Abraão era muito rico, era, sim, a riqueza dele foi o que o separou de Ló. Ele era um homem justo, sim, dizimista, sim. E quando chega na hora de despedir o seu filho, o que ele vai dar de herança para Ismael? Um odre de água e um pouco de pão. Gente, aí é brincadeira. Um cara com tanto dinheiro vai mandar um menino para o deserto com um pouco de água e um pouco de pão. A única coisa lógica que me faz entender essa atitude de Abraão é que ele não queria que Ismael fosse muito longe. Queria que Ismael voltasse novamente, se tornasse alguém dependente dele. Mas Deus disse o que, Abraão? Deixa esse menino comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Filho, você tem que criar para viver sua própria história com Deus. Não queira carregar teu filho na tua história de fé. Isso não funciona. Cada um de nós temos que ter a nossa própria história com o nosso Deus. Amém? Abraão queria que o filho dependesse dele, e Deus queria que o filho dependesse dele, do Senhor. Então ele despede o menino com um pouco d'água e um pouco de pão, e confesso que eu fiquei muito triste, imaginando aquela cena, Agar com odre na cabeça, o menino que já era um jovem, 22, 23 anos, com aquele saco de pão e caminhando. Sara, tranquila. Agar pensando, nós não vamos muito longe. Ainda que Deus tivesse falado com ela, para ela não se preocupar, mas ela era uma egípcia, é verdade. Quando o pão e a água acabou, Agar não tem mais o que fazer. Ela põe o menino embaixo de uma árvore, o rapaz, e diz, fica aqui. Já meio desidratado, ela se afasta. Talvez para não ver o seu filho morrer, ou como era um jovem, teria mais resistência do que ela, e ela morreria primeiro. Mas quando Ismael está debaixo daquela árvore, eu consegui descobrir o que Abraão deixou de herança para ele. Embaixo daquela árvore, sem pai, sem mãe, sem comida, sem bebida, sem expectativa, sem ninguém, o menino fecha os olhos e fala com Deus. Porque a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é ensinar os nossos filhos o poder da oração. Ensinar os nossos filhos que lá no céu tem um Deus todo-poderoso, porque um dia você e eu não vamos estar mais presentes na vida deles, mas o Salmo 27:10 diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei.
Nós precisamos preparar uma geração nova que conheça o poder da oração. Saiba que lá no céu tem um Deus. Essa foi a maior herança. Porque quando o menino não tem ninguém, o menino ora a Deus e provavelmente diz: Senhor, meu pai me deixou, minha mãe me deixou, eu não tenho comida, eu não tenho água, eu não tenho perspectiva nenhuma, eu estou no deserto. Mas meu pai me ensinou desde pequenininho que o Senhor está aí, que o Senhor é justo. Até porque Abraão sempre diz para Ismael que você é o filho da promessa. Até então ele era. É ou não é? Um programa foi criado, mas ele era. Olha só. E Abraão então deixa para o filho um legado. Eu acho que essa é a grande sacada da família. Porque um evangelho que para em você, ele é paupérrimo. O evangelho precisa continuar, isso precisa dar sequência. E quem é que vai dar sequência a essa história? Pare para pensar. Deixa eu te dar um exemplo, quer ver? Qual é o livro que tem que ser pregado na nossa casa? Salmos. Qual o livro da Bíblia que tem que ser pregado? Salmo? Provérbio? Apocalipse? Não. A história da nossa família está escrita em Atos capítulo 29. Gostaria que você abrisse, por gentileza. Não põe na tela não, só o pessoal aqui abrir. Atos 29, versículo 1. Abra para mim, por gentileza. Atos 29, 1. Quem achou, diga amém. Isso. Você que achou, por gentileza, você poderia ler para mim Atos 29, versículo 1? Só quem achou. Atos 29, 1. Ô pastor, Atos só vai até o capítulo 28. Que loucura é essa? Não! Atos 29 existe sim. Só que quem escreve essa história agora sou eu e você. Porque o evangelho continua e tem que continuar. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E se chegou até aqui, foi porque alguém deixou um legado. E daqui adiante, o legado é a responsabilidade nossa. O garoto sabe que não tem nada a não ser Deus no céu. E ele clama, eu imagino aquele menino embaixo da árvore, que eu sempre me coloco no lugar. Eu falando, eu Ismael, Senhor, o senhor está aí mesmo? Porque eu acho que o senhor não está vendo isso. Eu nem pedi para nascer. Papai me expulsou. Me deu herança não. Cheio de camelão maneiro na garagem. Servo pra caramba, rico. Deu um pouquinho d'água. Mas mamãe, minha mãe, também está aqui mais não. Foi lá para longe. Estou no deserto. Puxa vida. Dá uma moral aí para mim, pode. O anjo foi lá e falou com H. Para de chorar, filho. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. E abriu um poço para tu ali no deserto. Quanto vale um poço no deserto, gente? Tem gente que diz que deserto é lugar de transição. Ismael cresceu, prosperou no deserto. Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Nós precisamos passar para essa nova geração, sim, os valores da oração. A importância de falar com Deus quando não tiver recurso. Isso foi o que Abraão deixou de herança para. E ele foi bem sucedido, rico. Sim, próspero. E deixou uma semente, deixou um legado. Está aí os muçulmanos até hoje. Pare para pensar.
Os árabes. Porque a história foi adiante. Mas o menino foi embora, foi viver a vida dele, é verdade. Mas aí Isaac nasceu, certo? E nasceu o menino, o filho da legítimo. Um dia, Deus olhou para Isaac, para Abraão, falou: ô Abraão, estou precisando de um sacrifíciozinho, uma oferta. Abraão deve ter pensado: pode pedir o que o senhor quiser. Isso, gostei disso, Abraão. Solícito. Eu quero só uma coisinha, uma ofertazinha. Eu quero que você sacrifica o Isaac. Abraão já estava com 100 na carcaça. Fazer outro ficava difícil. Pô, o Isaac, o Isaac? Caramba, hein, gente? Mas e aí? O Ló já foi. O Ismael também. Agora vai o Isaac, já era. Mas Abraão não vai se acovardar. O mesmo homem que abre o coração dizendo que tem medo para sua mulher é forte o suficiente. Mas tudo indica que ele não falou nada com a Sara. Que a Sara era brava. Já deu para notar. Abraão chamou o Isaac e falou: Isaac, meu filho, vamos dar um pulinho ali. Vamos lá, mas o que nós vamos fazer, para um sacrifício? Mas não tem cabrito não? Tem não. Deus proverá. Ele não podia falar: já proveu, porque é tu. Mas enquanto Ismael recebe a informação da importância da oração, para Isaac, Abraão vai ensinar 3 coisas. Primeira, o caminho do altar. Se tinha uma coisa que Abraão conhecia e era especialista em fazer, o que era? Altar. Altar, o caminho do altar é o caminho da santidade, o caminho do compromisso. Essa geração não sabe muito o que é isso. Uma geração descomprometida, na era do fast food. Uma geração que está diante do descartável. Começamos com guardanapo, fomos para o copo. Hoje o eletrodoméstico já é. Se o elevador, se um ventilador queima, é mais fácil mandar consertar ou comprar outro, mais barato. Comprar outro. A era do descartável. O homem é um ser insaciável. Você vê, quanto mais se cresce a economia, o PIB, mais se deseja crescer, mais se deseja ir adiante. Se vendemos 3 milhões de automóveis este ano, queremos vender 5 milhões o ano que vem, sempre querendo crescer, insaciável. Essa é a geração. E isso está fazendo com que as pessoas se esqueçam o caminho do altar, o caminho da santidade. Nossa geração antiga tinha uma visão bem diferente disso, mas essa nova geração não, que é instruída a fazer o que lhe der na cabeça, sem lei. Essa é a visão. Abraão ensina para Isaac o caminho do altar, sim, o caminho da santidade, o caminho de dizer não para o pecado. Nós precisamos ensinar isso para essa geração nova. Pecado, pecado, gente, cuidado com o pecado, cuidado porque o pecado é gostoso. Se o pecado fazer endoscopia, quem pecava? Tomar antitetânico, tu pecava? Mas o pecado é falar mal dos outros. Mas ele é gostoso, né? O ruim é falar da gente. O pecado é passar a mão onde não deve. Essa geração vai namorar, sobe umas coisas. Eu também já namorei. Quem nasceu grandão foi só Adão, o restante passou tudo pela adolescência. Para pensar. Essa geração, longe da santidade. Abraão mostra para Isaac o caminho do altar. Segunda coisa, mostra para Isaac o poder do trabalho. Pega a lenha e põe na cabeça e fala: Isaac, leva essa lenha. Nós estamos vendo uma geração. Eu tenho 2 adolescentes lá em casa. Gente, que geração preguiçosa. Eles cansam de dormir
Eles dormem, acordam cansado. Não é verdade? Meio-dia. Come, que é igual esmeril. Tudo que encostou, come. Não é verdade? Terminou de comer. Que cansaço. Estou achando que eu vou botar soro lá em casa. Põe na veia e já fica lá na cama. É o melhor alimento para essa geração. Uma geração. Nós precisamos ensinar essa turma. É ou não é? Quer tudo na mão. A gente varria quintal, tinha que comprar as coisas, fazia isso, tinha que estudar. E no final da tarde ainda dava um banho na gente, partia o cabelo no meio. E sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma geração preguiçosa. Essas mulheres acham que porque ser moderna não pode saber cozinhar. Cozinhar é coisa do passado. Tem até faculdade de gastronomia. Não é coisa do passado, é do presente. E aí o jovem não pode pagar uma secretária que quer casar com uma mulher que é linda, mas não sabe cozinhar. Amor não alimenta não, filho. Dá até fome. Depois do amor, você olha para ela, nossa, você é lindo, mas sua barriga está assim, ó. Nossa, como você é lindo, como você é lindo, como você é lindo, como você é lindo. Isso, e morde. Trabalho, gente, trabalho. Jesus disse, meu pai trabalha até e eu trabalho também. Tem gente pregando aí que todo mundo vai ser rico. Não dá, gente. O coveiro é rico. Seu parente morreu. Você tem que enterrar. Porque o coveiro está andando de Ferrari. Isso. Beverly Hills. Não ri não, irmão, que é sério. Não tem isso, meu irmão. Amém? Trabalho. O trabalho enobrece o homem. Precisamos ensinar para essa nova geração, onde as máquinas estão fazendo tudo. E terceira coisa que Isaac ensina, limite. Que Abraão ensina para Isaac, limite. Ele amarra o seu Isaac. Obrigado. Ele amarra o seu Isaac. Amarrou. E aí eu quero me deter para falar um pouco sobre limites. Limite. Uma geração sem, não tem mais hora para dormir. Eles ficam na internet 2, 3 horas da manhã. Por isso que acorda meio-dia. Não tem hora mais para chegar em casa. Não tem. Acha que sabe mais do que a gente. Não tem mais limite. Uma geração que nós temos que amarrar, gente. Meu filho está com 19. Agora que eu frouxei um pouco os nó. Que ele está indo mais longe um pouquinho. Mas eu ainda, ô Melado, não é assim não. Uma vez gritou com minha esposa. Falei, ô Melado, que é isso? Gritar com a minha mulher, você é maluco? Rapaz, não grita com a mulher que vira o meu zóio não. É minha mulher, meu irmão. Tem um machão aqui do lado. Não tão machão assim, machão, mais ou menos, não é verdade? Sem limite, uma geração sem limites. Nós precisamos dar limite para essa turma, amém? Por que você chegou onde chegou? Porque tinha limite. Hoje falam de diálogo. Diálogo. Legal, diálogo. Mas na nossa época não tinha diálogo. Os pais só olhavam assim, ó. Era o diálogo. É ou não é? Seu pai chamava você, senta aí. Aqui, ó. Olhava para tu estava brincando na sala, chegava uma visita, o que o pai fazia? Você catava seus brinquedos? Estou indo, pai. Hoje, você está conversando na sala, os meninos estão brincando, e no meio da conversa eles olham para você e falam, mentira. E sabe o que essas caras de pau dessas mães têm coragem de falar? Meu filho é tão esperto. Eu
também era, só que eu não podia falar. Você acha que eu era bobão quando eu era garotinho? Não via aquele montão de coisa e queria falar. Agora eu que falasse para ver se tinha um dente nessa boquinha minha hoje. Se eu não estava usando dentadura. Porque tinha limite. É ou não é? Tinha exemplo. Porque na nossa época, uma filha queria ser igual a quem? O filho queria ser igual a quem? Quem era o mais forte da rua? O seu pai. O mais inteligente? O seu pai. Comprava qualquer brinquedo? O seu pai. Hoje, seu filho quer ser igual a quem? O Bob Esponja. O Neymar corta o cabelo assim. Sua filha quer ser igual a quem? As meninas super poderosas. É ou não é? A piriguete não sei das cantas. Porque os referenciais mudaram. O troço está sem limite. Hoje, qualquer hora, nós vamos passar na rua e vamos ver um poste fazendo xixi no cachorro. Está tudo bagunçado. Limite para essa nova geração, gente. E eles estão clamando por... Esses dias eu vi um garoto falando: o dia que eu tiver um filho, mas eu vou bater muito nele. Aí meu filho perguntou assim: mas por quê? Ele disse: porque se meu pai tivesse me batido, eu não era quem eu sou. Olha que cara de pau. Reconhece que o pai ter sido frouxo. Formou um menino frouxinho. Limite, rapaz. Dá-me limite para essa turma. Só que a palavra do Senhor está sendo negligenciada. A Bíblia diz que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Não é violência doméstica, não. É limite, meu irmão. Sabe? Um pai... o filho vai pedir algo para a mãe fala assim: fala com seu pai. Fala com o pai diz: fala com sua mãe. Sabe o que o menino fala? Fui! Ninguém manda nessa jossa. Tudo indeciso. Então você tem que combinar com sua mulher assim, ó. Fala assim para ela: quando ele falar com você, que você não quiser, manda para mim. Que eu sou o homem. Se é que tu é o cara. Passou por lá, se foi autorizado, foi. Se não foi, você carimba. Ana, proibido. Ah, mas ele vai ficar resmungando. Não interessa, o importante é obedecer. Deixa aí, que raiva que me dá, não sei o que. Tomara que eles morram. Meu Deus do céu. Deixa resmungar, o negócio é obedecer. Detesto ver resmungando, detesto ver desobedecendo. Tem que botar limite nessa turma. Sim. Não, quem tem que colocar é você. E quanto mais cedo... Só que aí, gente aí na sociedade, com título real, né, com o intuito de defender a família, mas que faz produção independente de filhos, vai para Brasília para falar com nossos ocupadérrimos políticos, para criar lei de que a gente não pode dar um tapa no nosso filho. Ah, fala sério. É crime. Daqui um dia o obstetra vai puxar a criança. Por gentileza, você poderia chorar, meu filho? Não, só se você quiser, ninguém está te coagindo, não. Faz pelo menos, faz que já está bom. E quantos aqui apanharam quando era mais novo? Isso. Tu morreu? Traumatizou? Olha tu aí. Agora hoje não pode dar um tapa no menino. E ninguém criou lei quando a gente apanhou. Ninguém. Agora na hora da gente bater, os caras criam lei. Esse dia eu falei para meu filho: eu vou bater em você. Ele falou: não fiz nada. Eu falei: eu não quero justiça, eu quero vingança. Na minha época, vocês vão lembrar muito disso. Os vizinhos ajudavam a nos criar. Um vizinho te via fazendo algo de errado na rua, falava o quê? Vou falar com o seu
Fala não, pô, não fala não. Pô, cara, não fala não. Pô, cara, não fala não. Pô, não fala não. Hoje, o vizinho fala, vou falar com seu pai, quer um cavalinho? Porque na época, se o vizinho falasse, o pai batia. Hoje, se o vizinho falar, o pai bate no vizinho. Ai de nós se uma professora reclamasse para os nossos pais a nosso respeito. Tem alguém que é professora aqui? Levante a mão. Isso, vocês sabem do que eu estou falando. É ou não é? Esses monstros que os pais mandam para o colégio. Tudo sem limite, achando que a senhora tem a obrigação de educar. E não pode gritar com ele não, porque traumatiza, estressa, embota. É ou não é? Na época, se a professora reclamasse da gente, hoje a mãe vai para o colégio para bater na professora. Está tudo bagunçado, gente. Na minha época, se a gente rabiscasse a parede, o pai tinha que comprar tinta e o aluno pintar. Hoje não pode não. O aluno compra spray. Se mandar pintar, o Instituto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele foi lá, traumatizou. A gente ficava na quina da parede, lembra? Em pé. Costa para a classe. Tu traumatizou? Só se esse comportamento meu é trauma. Eu fiquei muitas vezes em pé. Para pensar. É ou não é? Essa geração está sem limite. E tem uma coisa que eu gostava muito, gente, que hoje quase a gente não vê mais nessa geração nova: piolho. Gente, piolho era uma benção, gente. Um piolinho, não é verdade? Quem aqui já teve piolho? Levante a mão. Se botar adolescente, ninguém tem piolho. Eu acho que o piolho está em extinção. Gente, eu acho que nós devemos falar com o Greenpeace. Esse negócio de arara azul, baleia azul, mico-leão dourado, incluir o piolho. Porque o piolho era uma bênção para a família. Que o piolho fazia você ficar 1 hora no colo da mãe. Aí a gente tentava levantar, eles faziam assim, ó. Aquilo trazia proximidade. Hoje a escola está educando os filhos, a internet está educando os filhos, as crianças estão sem limites. Falam inglês, espanhol, entendem informática, estão preparados para o mundo globalizado, mas se esqueceram da vida. Ganha o mundo e perde a alma. Ganha o mundo, mas não é feliz. Falei isso aqui já. Nós não tínhamos a metade do que essa geração tem. É ou não é? E éramos muito mais felizes do que são. Nós tínhamos que chute, conga, lembra disso? Hoje Deus está mexendo na sua memória, não é verdade? Hoje esses meninos têm tênis de 12 molas, parece canguru. iPad, iPhone, isso, coisa de mineiro, é ou não é verdade? Para pensar. Tudo. Mas não estão preparados para a vida. É ou não é? Na nossa época, a mulher do cara fugia com o outro, o que ele fazia? Poesia. Oh, meu Deus, minha mulher foi embora. Me disseram que ela foi vista com outro, num fuscão preto pela cidade a rodar. Música. Tá aí os sertanejos que não deixam mentir. Hoje, a mulher foge com o outro, o cara vai lá, pau, 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 mata os dois.
Na nossa época, o pai chamava a atenção do filho, ele fazia uma rebeldia. Hoje o filho espera o pai dormir, junta com um amigo ou com a namorada, pega um martelo e amassa a cabeça do pai e da mãe. Está nos jornais. É ou não é verdade? E o que essa geração precisa? De limites. Caminho do altar, poder da oração, trabalho. Mas nós não temos tempo para educar mais essa turma. Elas estão aí. Pare para pensar. Onde vai parar o nosso legado? Em nós mesmos? Chegou até aqui. Mas será que vai adiante? Mas eu quero falar um pouquinho nesses próximos 10 minutinhos. Agora para essa juventude também, cara de pau, muitos. Esse jovem, preciso tomar decisões. Quero usar uma visão, que eu acredito que todos devem, precisa nem usar o texto. Lembra do Daniel? Lembra dele? Da Bíblia? O Daniel, o da cova do leãozinho. Foi para a Babilônia. Tiraram Daniel de sua família, de sua nação, destruíram o templo. Lá ele não tinha os sacerdotes, lá ele não tinha nada. Lá na Babilônia ele estava estudando, é verdade, para assumir e ter acesso aos corredores do poder da maior nação da época. Um jovem, longe de tudo e de todos, tiraram, tudo de Daniel, até mesmo seu próprio nome foi, mas não conseguiram tirar Deus de dentro de Daniel. Você precisa entender, jovem, não interessa para onde a vida te leve, leve Deus onde? Dentro de você. Vejo muita gente hoje se tornando um produto do meio. Eu sou assim porque vivo nesse contexto, porque a situação é... Não, a decisão é sua. Está assim de jovens, como exemplo na palavra do Senhor. Está aí José, Davi, homens sensacionais, jovens, com decisões. Ezequias, 25 anos de idade, tomando decisões fantásticas. É você que decide, meu irmão. Deixar uma herança para você, você não quer, não toma posse. É bom, leve, é ruim, vai lá. Qual foi a herança que meu pai me deixou de casamento? Diversos relacionamentos. Eu olhei, nossa, vou dar sequência a isso? Não. Não quero isso para a minha vida, isso não é a minha herança. Pronto. Eu vejo nesse rapaz, o quê? O posicionamento. Daniel estava resolvido, decidido a não se contaminar com as coisas do rei. Mas está todo mundo comendo, Daniel. Está todo mundo aí, é uma oportunidade. Era uma comida boa, a melhor comida. Ele tinha acesso. E ele disse não. Porque os princípios não são negociáveis. Com pecado não se negocia. Para pecado não se abre concessão. Você pode ser doutor, mas antes de ser doutor você é servo de Deus. Vai para a faculdade, se forme, seja o cara, pós-graduado, mestrado, manda bala nesse negócio. Agora nunca se esqueça de quem você é. Por isso que quando Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, que foi citado aqui hoje de manhã, mandou ele levar a cama para casa, lembra? Jesus falou, levanta-te, toma a tua cama e vá para a tua casa, vaza. Para que ele mandou o cara levar a cama para casa? A última coisa que o paralítico gostaria de ver era aquela cama. Mas Jesus disse, leva a caminho. Não sei se estava preocupado com a limpeza urbana. Eu imagino o paralítico botando a caminha dele lá. Por que Jesus mandou ele levar a cama? Porque todas as vezes que ele andava, achasse que correu bastante, pulava muito, dava estrelinha, virava cambalhota. Ele olhava para a cama
e dizia: eu bem não andava, hein? Caramba, aquela cama ali é o meu passado. Ele bem me tirou da cama. Por isso que eu não mudo do lugar onde eu moro. Eu moro em Xerém. As pessoas perguntam: Cláudio, lá no Rio tem disso. Todo mundo que melhora um pouquinho vai morar na Barra da Tijuca. Tem nem dinheiro, mas mora na Barra. Aí os caras perguntam: você não vai morar na Barra? Não, porque Xerém é a minha cama. É o lugar que eu sou, quem eu sou. Entendeu? Eu posso andar de bermuda. Os meninos me chamam de Claudinho. Foram criados comigo, é a minha cama. Quando eu acho que eu sou o cara fala: ó, Claudinho! E aí Deus fala: a sua cama aí. Minha cama é o chuchu. Isso, minha casa não tinha banheiro. Meu banheiro era embaixo de uma parreira de chuchu. Eu não como chuchu. Eu não como chuchu e eu não como chuchu, meu irmão. Ah, você precisa de cura interior? Não preciso. Mas eu e o chuchu mantínhamos um relacionamento. Eu comia o chuchu, eu adubava o chuchu, eu vi o chuchu crescer. Como diria Elton John e o Rei Leão, era um círculo da vida, eu e o chuchu. Então hoje eu penso no meu chuchu. Às vezes estou lá, num hotel 5 estrelas, lá na cobertura, hospedado de frente para o mar, olhando: nossa, que coisa linda. E lá vem o Espírito Santo me fazendo lembrar: ó o chuchu. Ó o chuchu, lembra do chuchu? Chuchu. É muito importante. Essa geração precisa entender isso. Não começa a achar que é. E aí, o que aconteceu? Daniel resolveu a não se contaminar. E por isso Deus o abençoou. Foi sábio, cara. Foi. Interpretou lá o sonho lá do malucão, do Nabucodonosor. E aí então, olha só. Nabucodonosor ficou meio narcisista. Fez uma estátua em homenagem a ele mesmo. E quando a orquestrazinha dele tocasse, todo mundo tinha que dobrar o joelhinho. A orquestra do Nabucodonosor tocou, todo mundo dobrou o joelhinho. Mas tinha 3 amigos de Daniel. Daniel nem estava, mas estavam os 3. Eu acho que ele estava viajando, também não sou obrigado a saber onde ele estava. Se a Bíblia não diz. Todo mundo tinha que dobrar o joelhinho. Boas companhias, jovem. Cuidado com quem anda com você. Cuidado com o que você vende o ingresso de sua embarcação, sua vida. Seja seletivo na hora de escolher uma amizade. Os 3 rapazes estavam lá. Nabucodonosor mandou todo mundo ajoelhar quando a orquestra tocasse. Os rapazes falaram: vai ajoelhar? Não, aprendemos lá na nossa terra que esse joelhinho só dobra diante do... Então nós não vamos... Não vai não, né? Não vai não? Vai não? Então todo mundo em pé, hein? A orquestra tocou Beethoven. Sei lá, Bach, Chopin, não sei quem tocou, Tchaikovsky, não sei. Todo mundo dobrou o joelhinho. Os 3 caras ficaram bem assim. Não é de hoje que tem fofoqueiro, alguém estava abaixado, olhou. Foi lá e falou: Nabucodonosor, vem falar um negócio para tu aqui, só porque eu sou teu amigo. Pô, tem uns caras aí que nem dobraram o joelho, eu dobrei. Mas os caras não dobraram não. Nabucodonosor ficou nervoso. Se você estivesse lá jovem, o que você faria? Dobraria o joelho? Gente, está todo mundo dobrando. Mas você não é todo mundo. Você foi eleito separado. Você foi criado por Deus para andar na contramão. O pai de Daniel estava lá? O pai de Misael, Ananias e Azarias estava lá? Não, mas quem estava lá para aconselhá-lo? A palavra no coração deles. Deus dizendo: fica em pé, rapaziada. E ele estava lá, devia estar assim. Estão em pé. E não baixaram não, porque tem gente que não ajoelha, mas dá uma agachadinha. Tem um jovem que dá uma agachadinha. Tem. Ah, eu não faço sexo, mas eu me masturbo. Masturbação é agachadinha. Aí um rapaz falou comigo: pastor, masturbação não é pecado não. Eu falei: não é, pastor. Eu falei: mas a psicóloga falou que é escape. Eu falei: escapar de onde? Ele falou: não é. Eu falei: não é. Eu falei: quer que eu te prove? Ele disse: fala. Eu falei: você seria capaz de se masturbar pensando num pezinho de couve? Ô covinha gostosinha.
Você tem que imaginar algo que não é seu. Ele falou, pastor, então ora por mim, porque a chapa está quente, meu filho. Dá uma baixadinha. Tem muito jovem aí dando uma baixadinha. Chega na faculdade, está todo mundo fazendo e faz também. Ó, Senhor, nem estou ajoelhado. Mas também não estou em pé. Os rapazes ficaram em pé. E alguém falou, Nabucodonosor. 3 caras. Não dobrou o joelho. Nabucodonosor ficou nervoso. Chamou os meninos. Falou, ô rapaziada, vocês não escutaram o meu decreto, não? Vou mandar minha orquestra tocar de novo, hein? A hora que ela tocar, vocês dobram o joelhinho. Os meninos falaram, ô Nabucodonosor, não manda a orquestra tocar não, não cansa os meninos não. Porque nós já bem decidimos, nós não vamos dobrar o joelho não. E esse joelhinho aqui, ô Nabuco, não dobra não. Só diante de Deus. Nós não negociamos com o pecado. Nós não abrimos concessão. Adiante. O Nabucodonosor ficou nervoso. Falou, é? Vocês não vão me obedecer? Eu é que mando nessa jossa tudo. Não vão não, né? Quero ver quem é o Deus de vocês que vai livrar você das minhas mãos. Sabe o que os rapazes falaram? Se Deus vai nos livrar, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos. Esse joelho nós não vamos dobrar. Nós não negociamos. É isso que essa juventude precisa entender. Deus sempre vai estar com você, onde quer que você esteja, para te honrar. Se você estiver pronto para obedecer, andar nos caminhos do Senhor. É isso que essa geração precisa. Valores de Deus. Um legado. E aí então, Nabucodonosor ficou mais nervoso. E falou, esquenta mais ainda essa fornalha. E joga esses meninos dentro. Amarrado. Amarraram os garotos, os 3. E jogaram. E Nabucodonosor foi olhar, porque todo mundo gosta de ver desgraça. Quando Nabucodonosor olhou dentro da fornalha, teve um problema com a ciência exata, a matemática. Nabucodonosor falou, ô gente, olha aqui dentro, por favor. Nós jogamos quanto? 3, né? Mas, gente, 1, 2, 3, e tem 4 lá dentro. E eles não estão queimando não, hein? Eles estão pegando uma sauna. Eles estão dando um rolezinho no meio do fogo, é? E o quarto, ele está semelhante ao filho dos deuses. Olhou. Nabucodonosor falou, ô rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Eu imagino os 3 garotos saindo da fornalha. Qual é, Nabucodonosor? Qual é, meu irmão? Nosso Deus é chapa quente. Nabucodonosor falou, gente, pega uma caneta aí. Escreve aí o que eu vou falar agora. O cara que falar mal do Deus dos meninos aqui, vai se ver comigo. O Deus dos meninos. Meu irmão, a juventude aí fora está precisando ver Deus. E ela não vai ver Deus nos seus pais, porque seus pais não andam com eles. Eles precisam ver Deus em vocês. Uma geração santa, consagrada, próspera, com limite, sim. Que conheça o poder da oração, sim. Que conheça o caminho do altar, sim. Que esteja pronta para trabalhar, sim. Assim se constrói uma história. Coloque isso no seu coração, pais. Tenha mais tempo. Eu viajo muito, mas aquela mulher ali, ó, dá uma cobertura para os meus meninos. E eu fico lá orando, Senhor, toma aquele menino. Ontem o pastor falou, peguei uma oferta, dei pelo meu filho mais velho, peguei outra oferta, dei para o meu filho mais novo. E aqueles meninos, não posso estar lá, mas Deus está. Eu estou aqui agora, eles estão bem lá. Um tem uma namorada maneirona, né, filho? Legalzona, cavalona. E eu tenho que estar orando, Senhor, Senhor, ajuda aquele menino, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda aquele menino.
Aqueles hormônios correndo na veia daqueles garotos. Oh, meu Deus, tem que orar. Minha mulher está lá, no cultinho do lar. Isso. Ensinando os valores. Tenha mais tempo. Você não tem tempo para o seu filho? O traficante tem. Você não tem tempo para sua filha? O pedófilo tem. E hoje está tudo bagunçado. Até as roupas das crianças hoje mudaram, gente. Antigamente uma menina se vestia igual a menina. Hoje a menina é uma mulher miniatura. Sapato escarpão. Sobretudo. Bolsa. Aí um maluco, desmiolado, loucão, olha e diz: nossa, que mulher pequenininha. Pensa que é miniatura de mulher. Uns maníacos que tem por aí. Pare para pensar, gente. Dê mais valor à sua casa. Mostre para a sua casa o poder da oração, o caminho do altar, o trabalho. É ou não é? Mostre os limites. E viva uma boa vida em família. Vale um amém? Amém. Feche seus olhos agora. Eu quero todos os de 25 anos para baixo aqui na frente. Todos. Os que estão de colo, a mãe traga, o pai traga. Isso. Chega bem mais para frente aqui, porque está vindo uma turma lá atrás ainda. Vai para o cantinho aí assim, ó, para cá, ó. Vai chegando para cá, ó, para dar para todo mundo ficar de uma forma confortável. Isso. Todos. Desde o que está amamentando, né? Até quem já tem 25 anos completo. Toda a igreja de pé, por favor. Eu vou fazer o seguinte, pastor, cadê o pastor? O senhor me dá licença, eu queria pedir as crianças de colo que a mãe trouxesse aqui em cima. Todas as crianças de colo, traga aqui em cima, você que está com seu filho de colo. Os de colo, venha para cá. Eu quero profetizar sobre essa geração. Amém? Traga aqui, eu passo por aqui, ó. Por trás da cortina tem um caminho. Eu quero profetizar, pode vir aqui, ó, fique aqui. Isso. Traga aí, ó. Estou vendo criança de colo aí ainda. Dá um jeitinho de chegar aqui, ó. Passa por aqui. Isto. Abençoar essa geração aí. Amém? Isso. Médicos, advogados, pastores, evangelistas. É ou não é verdade? Isso. Prefeitos, governadores, presidentes. Não sei o que vai sair daqui. É ou não é? Mas independente do que sejam homens e mulheres de Deus. É isso. Eles não podem fazer a diferença agora, porque são pequenos. Mas vocês podem. Amém? Vocês podem mudar a história da casa de vocês, do colégio de vocês, da cidade de vocês, do país de vocês e, por que não dizer, do mundo. É ou não é? Isso. Vamos orar. Primeiro por essa turminha aqui. Isso. Olha o papai. Vamos orar. A igreja aí. Direcione suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão estas crianças em tuas mãos. Elas não podem nem entender o que está acontecendo neste momento, mas no mundo espiritual, nós estamos abrindo uma porta, ó Deus, pelo poder da nossa oração. E cobrir, ó Deus, essa geração, ó Deus, com promessas, com palavras proféticas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que sejam mães de família, pais de família, que sejam pessoas bem-sucedidas, saudáveis,
mas mais do que tudo nessa vida, servos e servas, pessoas comprometidas com tua palavra, comprometidas com teu reino. Daqui sairão doutores, pastores, missionários, ó Deus, em nome de Jesus, onde quer que estejam, que saiam vereadores, políticos em todas as áreas e instâncias, cheios do teu poder, da tua graça. Saiam escritores para influenciar sua geração com palavras de Deus. Que daqui, ó Deus, saiam artistas para influenciar a cultura com a tua palavra. Que daqui saiam jornalistas para influenciar sua época, ó Deus, com informações pertinentes, ó Deus, ao conhecimento de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, que sejam bons filhos, bons pais, que tenham bons casamentos, ó Deus, sejam boas esposas, bons maridos, ó Pai. Afasta, ó Deus, a homossexualidade dessa geração. Afasta, ó Deus, os vícios dessa geração. Nós profetizamos sobre essas crianças, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora vamos abençoar essa turma aqui. Senhor nosso Deus e Pai, esta turma já pode fazer diferença. Aquelas ali têm que esperar o amanhã se tornarem hoje. Essas já pode fazer no hoje. Toma esses jovens em tuas mãos. Estamos aqui para abençoá-los, suas companhias, suas escolhas. Que eles optem por te agradar e não por ser popular. Que sejam santos e tenham domínio próprio do seu corpo, para rejeitar toda influência sexual antes do casamento. Que tenham saúde, que sejam saudáveis, em nome de Jesus. Que sejam prósperos em seus estudos, capacitados. Abra a mente dos teus filhos e dê a eles muito mais do que conhecimento, mas sabedoria. Aqueles que têm seus sonhos, ó Deus, de serem grandes, que tenham a consciência de que quem deseja chegar a um grande posicionamento precisa estar preparado para batalhar contra grandes adversários. Que não haja negociação com o pecado, que eles não abram concessão, que não olhem para os que os outros estão fazendo, mas que se mantenham de pé diante de uma geração prostrada diante do pecado. Em nome de Jesus, ó Pai, que sejam bons filhos, tira toda a desobediência, que eles possam honrar seus pais, tira toda a preguiça, em nome de Jesus, ó Pai, e que seja uma geração que faça a diferença no hoje. Aquele que está aqui, que nenhum de sua casa ainda te serve, Pai, que ele sirva de luz no seu lar. Eles podem fazer diferença, como aquela menina fez diferença na casa de Naamã, uma jovem que mudou a história de uma família. Em nome de Jesus, ó Pai, ser com eles, que controlem suas compulsões e que estejam prontos para te servir. A geração do hoje fazendo história, em nome de Jesus. Amém. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Em Ti estão escondidas todas as coisas. Tu és aquele que desde o princípio estava com Deus, aquele cuja face resplandece como o sol, aquele que nós adoramos, aquele que levantamos as mãos e proclamamos: Santo, Santo,
Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, recandareva, suriandarevai. Oh, rebaixerecos. Levante suas mãos e diga que Ele é Deus de toda a criação. Deus de toda a criação. Adorado, adorado entre os povos. Grande, grande é o teu poder. Tu és perfeito, amado Senhor. És perfeito em glória. Os céus revelam tua grandeza, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Sobre toda a terra, oh, diga, vem inundar, nos envolver com tua presença. Te adoramos. Exaltamos o teu nome porque o Senhor merece. O Senhor é digno. Declare: Deus de toda a criação. Adora Ele. Adorado entre os povos. Grande é o teu. Tu és perfeito, Deus. És perfeito em glória. Os céus revelam tua grandeza, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, oh, vem inundar, nos envolver com tua presença. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos.
que Ele quer te vir. Oh, levação de Cantarabalaia. Pega a tua voz e declare. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro. Tu és santo, Senhor. Tua glória enche esse lugar, tua glória enche a minha vida. Vida por inteiro se completa ao ver tua majestade. Exalte aquele que foi morto e reviveu. Exalte, exalte a Ele. Oh. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus.